Eita glória! Vamos orar pelas nossas crianças, para que o Senhor venha falar com elas nessa manhã também, que elas sejam abençoadas e saiam daqui cheias, né, de Deus. Amém? É isso? Podem ir lá, ó, na salinha, para a salinha, para a gente orar por vocês. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar teus filhinhos nessa manhã, que o Senhor possa falar aos seus corações poderosamente, que eles venham aprender de Ti, que eles venham ser cheios, ó Deus, do Senhor, que cada dia mais eles desejem estar na Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, cada voluntário deste trabalho, Deus, e que eles sejam recompensados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, você pode se sentar, graças a Deus. Então, deixo o convite aqui para você voltar hoje à noite, ou, se não conseguir hoje à noite, voltar amanhã e estarmos todos aqui, Igreja do Senhor, às 9h da noite. Amém? Tem uma palavra agora na sua direção, uma palavra do Senhor para você, que os seus ouvidos estejam atentos aí para o que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Graça e paz, já de novo, né? Que bom a gente poder adorar o nosso Deus. E eu estou feliz porque, assim, quando a gente vê o pessoal voltando, né? Vê que o Fabinho passou do resguardo já, né? Tava de resguardo, não tava, Giovana? Tô de olho no senhor, rapaz. Então, muita alegria, né? Dos nossos queridos irmãos estando aí de volta. O Anthony, meu irmão, quem não conhece, né? Tá aí. Meu irmão, faz 30 e quantos anos que você é meu irmão já? 36 anos de idade, né? E tá aí. Ele é o pai da Isabela, né? A Isabela não veio, vai vir à noite. Ela veio, não? Ficou dormindo, né? Ela hibernou, né? Então tá bom. Pode abaixar só o meu retorno, só um pouquinho, que acho que está dando um pouquinho de batendo e voltando aí. Agora ficou melhor aqui. Então, queridos, é maravilhoso a gente estar aqui na primeira ceia do ano. Então, o que é estar na casa do Pai? Antes de entrar na mensagem, o que é estar na casa do Pai, do Senhor, na primeira ceia do ano? É começar bem. Começar bem no lugar certo, dentro dos princípios corretos, na presença de Deus. E quando você começa bem, tem um velho ditado que diz: começou bem, vai terminar bem. O que não começa bem, já ouviu esse conselho? Olha, o que não começa bem, não vai terminar bem. Já ouviu isso, né? Mas eu e Gui sabemos que às vezes o que não começa bem, encontra o carpinteiro dos carpinteiros, e pau que nasce torto, o carpinteiro dos carpinteiros endireita, Antônio. Não é verdade? Por quê? Porque eu comecei muito mal com a minha esposa. Primeiro foi minha amiga, depois foi minha ficante. Naquela época não era ficante, mas hoje eu sei que o pessoal fala ficante. Aí depois nós ficamos uns dias, eu falei, você sabe o que eu falei, Hudson, para ela? Falei assim: Simone, você é uma menina para namorar muito sério, não vai dar não. Vamos terminar, você é menina para casar. E eu não quero casar, eu quero bagunça agora. Nós ficamos 1 ano e meio amigos. 1 ano e meio amigos. E aí ela me ajudava no trabalho de escola, do colegial. E ela estava sempre na turma. Eu vi uma menina decente, trabalhadora. Aí quando eu decidi, falei, agora eu vou namorar sério. Eu sei que foi uma loucura, eu sei que... E a gente tinha baixaria, a gente ia para casa, acho que o Anthony lembra também, que a gente brigava em público, o pessoal não queria nem chamar nós para os rolês, porque era uma vergonha. Eu era muito provocador, ainda sou um pouco eu gosto de provocar ela, né?
E aí ela ficava muito brava, muito irada, e a gente passava vergonha nos lugares. O Marcelo era meu amigo de rolê, de balada, falava assim, meu Deus do céu, você vai com a Simone, meu? Os caras falavam, quando vocês estão juntos é baixaria. Então, começou mal, mas a gente encontrou Cristo na nossa vida. Não foi uma religião, uma placa de igreja, mas foi um encontro pessoal com a palavra de Deus, com Cristo. Isso daí muda a história de qualquer pessoa. E ali, a partir daquele instante, a gente mudou a nossa vida. A mudança foi tão grande que as pessoas falavam assim, vamos com ele, porque ele está indo num caminho bom para incentivar ele. Acredito que algumas pessoas foram com a gente no começo, não foi nem porque eles estavam querendo, mas falou assim, eles estão endireitando tanto, vamos animar eles para ver se Michel para, né, com essas bagunças. Então aquilo que começou mal, quando encontra o Senhor Jesus, pode ficar bem. Se uma coisa ruim pode ficar bem, porque encontrou Cristo, imagina quem está começando bem. Imagina quem já está começando bem, como pode ficar melhor ainda. E eu tenho uma coisa que eu falo, que é uma coisa que eu acredito muito. Não há nada que não seja tão bom que não possa melhorar. Então eu quero liberar essa palavra sobre tua vida. Não há nada que não esteja tão bom que não possa melhorar. Quero que você fale para a pessoa declarando, tem coisas na sua vida que está bom, mas vai melhorar mais ainda. Não há nada que não esteja tão bom que não vai melhorar. Você crê que você é um profeta? Então vai melhorar. Tá bom, já tá bom. Tem pessoas que às vezes eu falo assim, meu querido, que Deus abençoe e ilumine sua vida. Pessoas que não são crentes. A minha vida já está boa, já está iluminada, de todos nós. Já ouviu uma pessoa que vem, você libera uma palavra tão espontânea de amor para ela, falar, a minha vida já está iluminada já, todos nós. Aí eu uso isso aí, falo, não, mas não pode melhorar mais ainda a sua vida? Pode. Então, não há nada tão bom. Então, não, a palavra de Deus, eu vou entrar na palavra da ceia, mas eu queria que você colocasse aí, Deca, Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12, 2. Que diz para a gente não se conformar com esse século, não se amoldar a um padrão, não se ajustar, não se adequar, não deixar que o ambiente te molde, não deixar que você seja influenciado pela circunstância, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Renova a ação da mente, metanoia, transformação de mente, que aí vocês vão experimentar algo chamado boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha como a vontade de Deus. Então eu queria que você avaliasse a tua vida no seguinte ponto: sua vida está boa? Está perfeita? Está agradável? Se não está completamente boa, se não está completamente agradável, se ela não está perfeita a tua vida, é hora de transformar pela renovação da mente, que aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma história que eu vi ela muitos anos atrás, que um fazendeiro que criava galinhas, uma águia caiu, se machucou e ela caiu no galinheiro. E aquela águia começou a comer
os restos de verdura, começou a comer o milho, começou a comer ali junto com as galinhas. E ela foi se curando, mas como ela tinha um abrigo, como ela tinha já umas amigas, né, que estava ciscando com ela é um animal solitário, ela é um animal de voos altos, mas ela começou a conviver naquele ambiente, e aí chegou aqueles naturalistas que criam aqueles animais, aqueles homens que ficaram sabendo que tinha uma águia-rei, aquela águia invocada que até os Estados Unidos usa de modelo, de padrão, né? E aí ele foi lá falar com o fazendeiro, falou assim: rapaz, esse galinheiro aí tem uma águia raríssima, águia-rei. Ele falou: rapaz, ela virou uma galinha, ela está ciscando com todas as galinhas ali, ela não caça mais, ela come ali, ela dorme, ela até uns voozinhos, parece as galinhas voando. Ficou dentro do galinheiro, se dá bem lá. E aí ele falou assim: não, mas ela, uma vez águia, ela vai ser águia. E aí eles ficaram conversando, falou: então tá, amanhã a gente vai de manhãzinho levar ela na beira de um penhasco que tem, e vamos tentar voltar ela a ser águia, animar ela para ela poder nuvem saiu diante do sol, ela fitou os olhos no sol assim, e quando ela olhou bem forte para o sol, ela deu aquele grunhido de águia, e aí ela saiu num voo rasante, porque uma vez águia, sempre águia. Um dia, você levantou sua mão e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você já fez isso um dia, amém? Você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Então, o mundo tenta te jogar na modelagem dele. O inimigo, que é o príncipe das trevas, tenta colocar os hábitos para que você não voe os voos que Deus determinou para a tua vida. Mas aquele homem que foi um naturalista, que não tem nem o nome dele registrado, ele incentivou a águia a ser águia novamente. Eu quero ser como aquele naturalista hoje na tua vida, e te dizer: uma vez filho, sempre filho. Uma vez vencedor, sempre vencedor. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, mas a palavra diz que você é mais do que vencedor, porque o que José estava passando no fundo do calabouço era uma capacitação na vida dele, para que ele fosse colocado num lugar alto depois. E se você está vivendo um processo e não entende aquele processo, a águia precisava ficar no galinheiro. Ela precisava ficar no galinheiro para ela poder curar as suas feridas. Ela precisava ficar no galinheiro para ela poder ali não morrer, não ser vítima de outros predadores. Ela precisava ficar no galinheiro. Mas uma vez águia, sempre águia. Então, quando a palavra diz que você não deve se
amoldar aos padrões desse mundo. Você pode estar no ambiente de pessoas que falam mal dos outros, mas você é diferente. Você pode estar no ambiente de pessoas murmuradoras. Josué e Calebe, eles estavam diante das 10 tribos de Israel, que os 10 príncipes das tribos de Israel falaram assim para Josué e Calebe: essa é a terra sim que emana leite e mel, mas os gigantes vão nos destruir. E Josué e Calebe tentaram romper o sistema. Não, gente, nós vamos enfrentar o gigante, nós vamos pegar esse gigante e vamos rasgar esse gigante, igual quem rasga um pão de manhã. Em vez das 10 tribos falar, meu Deus, que ousadia, em vez das 10 tribos falar assim, amém, as 10 tribos tentaram matar eles. Porque quando você está tentando romper com a resistência do mundo, existem pessoas que elas não conseguiram, porque elas tentaram uma vez e não avançaram, e aí ela fala assim, isso daí é suficiente para você, e aí tenta te jogar numa acomodação do padrão do mundo, e a sua mente tem que ir além, tem que encarar o desafio, tem que encarar novos desafios da tua vida, romper nos seus limites, acordar de manhã e falar, qual vai ser o meu limite que eu vou romper, qual vai ser algo que eu vou colocar de novidade para a minha vida, porque o Espírito de Deus, ele se move, o Espírito de Deus não é estático. Se tua vida está parada, está neutralizada, você precisa falar, Deus, move as águas. Só que eu quero te falar, você não precisa esperar mover as águas para que haja um sinal milagroso na tua vida. Existia um aleijado no tanque de Betesda, ele estava 38 anos na beira daquele tanque, e aí quando Jesus, que era o próprio autor da vida, a própria cura, a própria libertação, falou assim para ele, você quer ser curado? E existia uma lenda, que quando se mexiam as águas, que um anjo mexia as águas daquele tanque, o primeiro que entrasse na água seria curado. Ele estava naquele tanque paralisado 38 anos da vida dele, esperando que o anjo movesse as águas. E Jesus disse, não, é eu que estou aqui diante de você, você quer ser curado? Levanta, pega a tua cama e anda. Não precisa mover as águas não, Jesus está na tua vida, você com ele, você vai fazer a sua história ser mudada. Você está entendendo o que Deus quer mover? Porque você está começando o ano na presença de Deus, você está começando o ano bem, buscando o Senhor. Gente, quando nós vemos uma adversidade, nós temos que olhar para aquela adversidade e entender que Deus quer ajudar a gente a se reinventar. Ontem, um exemplo simples, quando nós chegamos aqui ontem, estava tudo molhado aqui, os bancos molhados, 4 exaustores foram arrancados com o vento, a porta, ela balançou tanto que o trilho, a porta foi um tanto assim para frente, quase que dava para passar no vão ali da porta, o vento fez miséria, a gente estava sem eletricidade. Se eu estivesse preocupado com material, pessoas ligaram para mim, vai ter mesmo a oração? E quem chegava falava assim, nossa, hoje vai ser especial, porque nós vamos fazer uma roda aqui, todo mundo vai participar. Aí acabou a reunião, o pessoal que veio na reunião falou, mano, essa foi a mais top de todas,
porque o nosso coração ficou inabalável diante de uma adversidade. Já que aconteceu isso, é que Deus quer. Aí a gente lembrou que quando eu peguei a chave desse salão, nós fizemos um culto também num sábado à noite, sem iluminação, colocamos o carro ali, jogamos lanterna, ficamos aqui, tinha uma pilha de 2 caminhões de entulho. A gente fez um culto aqui, uma noite de adoração, com um espontâneo. Eu fiquei lembrando daquele dia e tudo que Deus nos deu. Se eu for fazer uma matemática humana e as provisões de Deus, quem diria que nós teríamos essas cadeiras, esse telão, esse palco aqui? O apóstolo Fábio Abud foi mandar fazer uma redoma dessa, de acrílico, e a redoma que ele fez lá, ele gastou 15 mil. Essa daí, eu não gastei nada, porque nós ganhamos vidro lá, que você foi buscar com os meninos lá, sabe aqueles vidros que nós foi buscar lá em Sorocaba? E eu acho que a nossa redoma está mais bonita ainda. Então, tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo na tua vida, a adversidade é para que você cresça um pouco mais. A dificuldade, o povo no deserto, eles viviam em tendas. Deus mandou eles viver em tendas no deserto. Por quê? Porque eles viviam em tendas. As tendas impediam daquelas tempestades de areia cobrirem eles e eles morrerem soterrados. Mas não impedia de, na hora de eles estarem cozinhando, cair pedra dentro da comida. Não impedia de eles ficarem incomodados. Então, as adversidades não são para matar, mas para fortalecer a nossa imunidade. Vocês estão entendendo? Os problemas, as lutas, as crises pessoais, crises conjugais, crises financeiras. Uma vez eu e a Simone, nós tivemos uma crise financeira, a qual, na época da loja, voltou muito cheque de cliente. Eu tinha uma loja de som, e teve um período que voltou um monte. Eu tomei 3 pessoas sincronizadas, foram lá e deram um golpe lá na loja, compraram som, alto-falante, alarme, módulo, deram 3 cheques, aí depois um amigo do rapaz foi lá e deu 3 cheques, depois outro amigo deu 3 cheques, eu sei que eu tomei uma bica de 9 cheques sem fundo em 3 dias, e aquilo lá fez também que meu cartão de crédito estourasse, e eu já estava pagando um parcelamento de cartão de crédito, então estourei pagando outro parcelamento, e a gente foi ver, ficou no limite todo o especial, e aí aquela crise financeira que eu e a Simone tivemos, levou a gente a sentar, orar, fazer um planejamento, falar, não, nós não vamos ficar nisso aqui não, o que nós vamos fazer? E aí pensando, nós fizemos ali, fomos conversar com o gerente do banco, pedimos uma linha de um crédito para poder cobrir tudo aquilo, porque os juros do cartão de crédito é o pior que tem. Então nós cobrimos o especial, cobrimos o cartão de crédito, fizemos o parcelamento ali. Então a gente teve que fazer todo um sistema e fechar um pouquinho o nosso padrão de qualidade de vida, um período, fazer vendas. Naquele período, só para vocês terem noção, falei, Simone, na matemática não vai dar certo, porque a loja, ela entra um tanto, você ganha um tanto. Então é o seguinte, vou montar um estojo de bijuteria para você,
Você vai rodar com algumas amigas esse estojo de bijuteria. E aí montamos, inclusive a Elaine levava para o salão de cabeleireiro, outras pessoas levavam e vendia bastante. A Elaine vendia bastante, né, bijuteria ali. A gente começou a se virar, gerar uma nova fonte de renda para aquele período, para poder cobrir as despesas. E aí a gente saiu. Hoje nós, negócio de pagar mínimo do cartão, a gente não faz, tem que pagar a integral do cartão, senão depois vem o mínimo, do outro mês vem pior. Nós aprendemos com as adversidades. Então o que eu quero te dizer, que a crise no relacionamento, por exemplo, que eu vivi com a Simone, a gente batia a boca, discutia, não foi assim, aceitei Cristo, tudo ficou instantaneamente perfeito, mar de rosa, agora eu sou crente, você também, amém? Não, não foi. Nós tivemos que sentar e falar assim, olha, quando você fala isso, eu me sinto ofendido. Eu não gosto que faz isso. E ela falou, eu não gosto que você faz aquilo, eu não quero que você deixe de fazer aquilo, quero que você deixe de falar assim com fulano, quero que você age assim. E a gente foi negociando numa maturidade sem se ofender, porque quem se ofende paralisa a vida. A palavra ofensa não pode ter na nossa vida. A palavra ofensa, quem fica ofendido com as coisas, paralisa. Tudo que te ofende está paralisando tua vida. Se alguém te ofendeu, corre para você liberar essa pessoa no seu coração, porque a ofensa trava só você. A ofensa, a mágoa e o ressentimento é como se eu tomasse veneno querendo que alguém morresse. Então a gente aprendeu a não se ofender um com o outro. Tem dia que ela está meio virada, ela fala duro, eu falo, respiro fundo, começar de novo. Tem dia que eu estou meio da pá virada e falo meio seco, e a gente sabe se um sabe até onde ir com o outro, mas isso foi de negociação, de conversa, de crises. Onde eu quero chegar? A crise é uma circunstância para poder te levar mais perto do objetivo de forjar o seu caráter de um vencedor. Você é vencedor? Como que forja um vencedor? Colocando desafio para ele. Como que treina uma pessoa para subir de nível? Desafio. Ai, meu desafio está muito grande. Sabe como se chama o seu desafio? Leve e momentânea tribulação. Parece grande, mas é leve e momentânea tribulação. E a Bíblia diz que produz peso de glória. Eita glória! Então a primeira ceia do ano, não tem lugar melhor para você estar do que na casa do Pai. Primeira ceia do ano. Eu amei, cheguei aqui hoje e não tinha força. A gente falou assim, e aí, não tem força, e agora que nós vamos fazer? Hoje de manhã? Falei, sei lá. Vai voltar a força, mas se não voltar, eu pus o carrão aqui, Hudson. Eu pus o carrão em cima do tanque de batismo, que aí já ia dar um grave mais forte, fiquei pensando nisso. Como o Stefano não ia conseguir tocar guitarra, eu falei para ele tocar o violão. As meninas a gente ia cantar. Mandei uma mensagem para o Fernando trazer o baixolão, mas ele já tinha saído de casa. Falei, não, se ele não trouxe o baixolão, a hora que ele chegou, é porque Deus vai... 7h38, chegou a força aqui. Nós chegamos aqui às 6 da manhã. 7h38 chegou a força. Todo mundo tranquilo. Por quê? Porque quem confia em Deus tem que aprender a ficar tranquilo. Quem confia no Senhor tem que ficar tranquilo. Não desespera não. Todo problema que chega até você é porque Deus quer te levar numa nova dimensão. Agora, se você ficar perdendo tempo, ficando magoado, ficando ofendido, se você ficar perdendo tempo contando
e querendo ter uma autocomiseração, para que as pessoas sintam dó de você, para que as pessoas te olhem como um coitadinho. Meu Deus do céu, pior coisa que é as pessoas olhar para você e achar que você é um coitadinho, porque não dá certo, porque não deu certo, porque a vida é dura com você, coitado, você sofreu isso, sofreu aquilo. Não, tem que falar assim, as pessoas têm que te ver como quem? Como águia, como vencedor, porque Deus não transforma uma pessoa que aceita Jesus no filho dele para ser fracassado. Deus transforma uma pessoa em filho de Deus para ser, não é nem para ser vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor porque Deus te amou. Então, quando eu falo que eu gosto de cumprimentar a rapaziadinha nova, né, a molecada de 8, 10, 12, 15 anos, e aí vencedor, e aí campeão, para que já libere um decreto sobre a vida dele. Se não souber o nome de uma pessoa, não chama de Zé Ruela, não chama de vacilão, não chama de panguão, não chama de, como que é, Anthony? Bucéfalo, não chama de energúmeno, chama de campeão, chama de vencedor, chama de meu querido, chama de amado do Senhor, chama uma mocinha de princesa do Senhor, chama uma criança de princesa linda do Senhor, chama uma menininha de amada do Senhor, porque é aquilo que vai sair da tua boca. Da tua boca não dá para jorrar água doce e água amarga, porque nós somos fonte de vida. Quem chegar perto de você vai ser abençoado pelo seu cumprimento, vai ser abençoado pelas frases que saem da sua boca. Você é um canal de Deus na terra, e assim como a águia foi criada para viver em voos altos e ser um modelo, ser um padrão, ser conquistadora, assim você foi gerado por Deus para que as pessoas que passem pela tua vida tenham uma transformação impactante, amém? Então, com base nisso, em Lucas capítulo 22, Deca, nós vamos fazer a nossa primeira ceia. Aleluia. Em Lucas 22, do versículo 19 em diante, 19 e 20. Diz aqui, ó: pegando Jesus o pão, ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu peguei esse texto porque a ceia é algo ao teu favor. É algo que é uma memória, uma aliança, mas é para te favorecer. Porque nós cantamos no primeiro louvor: Deus não está morto, mas vivo está, aqui dentro de mim, rugindo como leão. Quando você está comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Cristo, aquilo que você declarou profeticamente que Jesus Cristo vive em você, você está declarando profeticamente, espiritualmente, e na hora que você come do pão, você está declarando fisicamente para o mundo físico ver que Deus vive dentro de você. Você não está comendo o corpo e o sangue de alguém que morreu. Você está comendo o corpo e o sangue de alguém que está vivo. E você fica vivo também. Amém? E aí, só mais um ponto, para a gente poder, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, para a gente poder ceiar, diz assim, ó: examine cada um a si mesmo. Então, quem vai decidir se você vai tomar ceia? Quem é que vai decidir se você vai tomar ceia?
Você. Pronto. Me falaram assim: pastor, você já impediu alguém de tomar a ceia? Não. Eu quero uma base bíblica para isso. Eu não achei hoje na Bíblia nenhuma base bíblica para impedir uma pessoa. Porque todo aquele que quer vir a mim, coma e beba. Então, quem come e bebe indignamente, esse que vai se lascar, mas é por conta própria dele. Agora, quem examina a si mesmo, como você tem se examinado? Quarta-feira eu fui com a Luísa, ela estava com a dor nas costas, eu marquei no ortopedista. Aconteceu duas coisas. Chegamos lá, eu queria ser atendido rápido, chegamos meia hora antes, chegamos 9h30. Deu 10h30, 11h30, não atenderam nós na consulta. Aí eu fui lá no balcão, falei: moça, tá passando gente na nossa frente aqui. E o médico clicou como que se vocês estivessem já atendidos. Nós ia ficar o dia inteiro lá, não ia atender. Aí o médico chamou nós rapidinho. Onde vocês foram? Que nós chamamos aqui, todo mundo procurando vocês. O médico velhão. Aí ele pegou, falou para ela, só conversou um pouquinho com ela. Saímos de lá, ela falou: pai, temos que ir para outro médico, esse médico nem me examinou. Falei: vai acostumando, filha. Vai acostumando que é assim. Médico nem olha na sua cara às vezes, só fica olhando naquele papel falando: o que tu tá sentindo? Tá um monte de pirona. Tá umas gotinhas de pirona se der dor, sabe? Umas gotinhas de pirona. Vou marcar uma radiografia. E aí ela falou: pai, eu não quero mais ir nesse médico. Então, examinar mal. Se Deus te nomeou como médico da tua alma, para você examinar você mesmo. Se você reclama, quem já foi mal examinado em algum consultório médico, levanta a mão. Não foi só eu. Agora, como você tem se examinado? Se você ficou indignado de ser mal examinado pelo médico, Deus vai ficar indignado com você se você se examina mal. Porque você não é seu, você é dele. Você pertence a ele. Ele quer que você se examine bem, porque você é o templo dele. Você não é seu. Esses dias perguntaram para mim: o que você acha de tatuagem? Eu acho lindo, maravilhoso. Por que você não faz mais? Porque esse corpo aqui não é meu mais. Se fosse meu, eu estaria como um gibi. Mas não é meu. Não é eu que posso decidir sobre ele. Ele é templo do Espírito. Então, eu tenho meu corpo como templo do Espírito. Quero santificar. Eu quero chegar um dia a parar de comer açúcar. Quero santificar, quero jejuar mais. A minha preocupação não é se eu posso colocar coisa nele. Minha preocupação é se eu posso tirar a coisa dele. Santificar, zerar. Mas isso é uma coisa que eu cheguei nessa dimensão com Deus. E cada um caminha cada um anda na luz que tem. Cada um anda na luz que tem para si. Você vê, pessoas já da igreja faz tatuagem, alguma coisa, piercing. Não falo nada. Porque é uma coisa pessoal de cada um, no seu tempo de vida, no seu momento de juventude, no seu momento, às vezes, de uma revolta, de uma frustração. Tem gente que faz uma tatuagem porque revoltou, tem gente que faz porque acha bonito, mas amanhã não acha. Meus colegas que faziam tatuagem das antigas, eles faziam pantera, tigre, onça e índio.
Você já andou vendo essas tatuagens de pantera, tigre, onça, índio? O índio parece o cemitério maldito, o rosto de um zumbi assim. Porque largou para cá, aquele índio ficou feio, né? A pantera, ficou pior que a pantera cor-de-rosa que era. Né? Agora nessa geração o pessoal está fazendo o leão. Mas eu já estou vendo os leão tudo distorcido, porque o cara faz no braço. Aí o braço encolhe, estica, encolhe, estica, encolhe, estica, né? Vai lidando com isso. Aí depois faz uma tribal em cima para tampar aquele desenho. Então, é uma coisa assim que, isso daí, é uma coisa física, humana, carnal, que cada um tem o direito de ser, a liberdade que há em Cristo, cada um tem a liberdade de pensar como quiser nessa área. Eu estou falando um pouquinho da minha linha de raciocínio, mas não critico ninguém que faz ou deixa de fazer também, porque tem gente que não faz tatuagem e faz coisa pior, não é verdade? Tem gente que não coloca um brinco, um piercing, faz coisas piores. Então, cada um que analisa a sua própria vida e vai decidir sobre si nisso. Eu acho que isso é uma coisa de foro íntimo. Inclusive, eu nunca falei disso, estou falando um pouquinho hoje da visão que eu tenho do meu corpo ser o templo do Espírito. Eu estou mais preocupado em ter um jejum mais forte, estou mais preocupado em renunciar a algumas coisas, tirar a procrastinação, cuidar melhor da minha saúde. Essa é uma preocupação que eu tenho mais intensa da minha vida. E cada um tem o seu momento, amém? Não quero desmerecer quem faz, quem não faz. Isso aí é muito de foro íntimo de cada um, do momento que está vivendo, do mais jovem, de alguém que quer fazer. Eu também fiz uma tatuagem nas costas de uma guitarra, uma caveira tocando guitarra. Quem já viu ela? É feia demais. Vou mostrar hoje não, porque está quase na hora do almoço, aí você perde até o apetite. A tatuagem. Então, o que eu quero dizer, examine a si mesmo. Examine a si mesmo. A Bíblia diz: examine e depois faz o quê? Ceia.